Então, gente, bem-vindas novamente. Estamos começando a nossa segunda aula. Então, se vocês lembrarem do nosso cronograma, hoje a gente vai falar sobre a história da cosmetologia e da estética em paralelo, porque uma acabou surgindo junto com a outra, querendo ou não, tá? Então, começando, né? Primeiro, vamos definir essa parte toda da cosmetologia. A gente já falou anteriormente dos aspectos que ela aborda, e agora a cosmetologia. Então, a cosmetologia é uma ciência que vai estar tratando da preparação, da estocagem, da aplicação de produtos cosméticos, como também das regras que vão regir essa atividade, sejam elas de natureza física, química, biológica ou microbiológica. E aí aqui também a gente entra toda aquela questão, né, de regras que regem a questão da legislação, que ela exige todos esses aspectos no final para a gente ter um produto cosmético. Outros autores acabam trazendo a cosmetologia como a ciência e a arte que vão estar melhorando a aparência. Então, com isso tudo, a gente às vezes se pergunta, né? Qual foi o início da cosmetologia e da estética? Por que elas começaram? Como elas começaram? Então, inicialmente, a gente começa lá no período da pré-história, onde o povo da época tinha o interesse de enfeitar o corpo com pinturas. A gente tem muitas pinturas nas paredes, as pinturas rupestres, que são características dessa época, onde o homem ele pintava o corpo como uma forma de preparação para guerra, para ritual religioso, para diversas atividades que ele tivesse que fazer. A gente tinha essa questão das pinturas. No entanto, diferente das demais épocas históricas, a época pré-histórica é uma que a gente menos tem registro. Então, a gente acaba não tendo ideia do que eles utilizavam como cosméticos, ou se eles tinham essa preocupação. A única coisa que a gente sabe dessa época, que a gente pode remeter à cosmetologia, é a questão das pinturas rupestres, onde a gente tem essa noção de que eles pintavam os corpos, tá? Porque lá acaba tendo, né, toda essa questão demonstrada. Daí, na sequência, a gente entra na Mesopotâmia, aonde a Mesopotâmia é um dos povos mais antigos, né, que aqui é importante lembrar, quando a gente pensa em história, que algumas coisas vão acontecendo simultaneamente, né? Então, mesopotâmicos, os egípcios, os gregos, eles têm alguns pontos na história que acabam ocorrendo de forma simultânea. No entanto, eu vou separar por povos para a gente entender o que cada povo acabou, né, influenciando dentro da história da cosmetologia. Então, a gente começa pelo povo da Mesopotâmia, onde a gente tem vestígios de manuais antigos que relatam sobre o ideal de beleza dessa época. Então, eles falavam que o rosto tinha que ser um rosto delgado, uma pele clara, cabelos claros ou negros e sobrancelhas altas. Além desses manuais antigos, a gente também tem peças de arquivos sobre a drogaria do Palácio de Mari, que tem data de 1800 a.C. E aqui já havia a fabricação de diversos tipos de perfumes. No entanto, eles acabavam sendo utilizados pelas classes mais altas devido ao seu preço. Vale lembrar, né, que a Mesopotâmia a gente tem aquela ideia da lei do talhão, né, dente por dente, olho por olho. Então, várias coisas vieram desse povo da Mesopotâmia. Além disso tudo, na Mesopotâmia, a gente tem muito o culto da deusa Istar, que ela era uma deusa que tinha muito a função de sedução. E aí, com essa questão de seduzir, ela acabava, né, fazendo retoques nos olhos. E aí os olhos acabavam tendo um destaque com o cajal, que é uma espécie de uma máscara à base de antimônio, onde eles pintavam, né, além do olho, a sobrancelha em um só traço. O povo da Mesopotâmia também tinha o hábito do banho, onde esse banho acabava tendo uma importância religiosa, além de uma importância de higiene. E aí eles se untavam com óleos, geralmente esses óleos eram perfumados, e o perfume aqui tinha uma prática, ele acabava sendo muito utilizado. Além do banho, eles também praticavam a depilação, eles cuidavam das unhas, dos dentes e das orelhas. Na Palestina, então já mudando, né, de povo, a gente vem para a Palestina, onde a gente tem as primeiras, que acabam sendo definidas como as primeiras organizações dos profissionais da cosmetologia, e aí acabou se formando com o povo israelita, e aí tem a sua origem na vinculação da cosmetologia com as práticas religiosas.
O ideal feminino dessa época era um pescoço comprido, olhos redondos, cabelos negros, lábios vermelhos e dentes muito brancos. E aí aqui o mais atrativo desse povo era o rosto e os olhos. Ainda na Palestina, a mulher israelita, ela pintava os olhos com cajal e utilizava pós à base de pólen de plantas. E aí, o cuidado estético, ele tinha muito uma função de sedução também para a mulher israelita. Buscando suavizar a pele, esse povo utilizava ungüentos, óleos, bálsamos e perfumes. E faziam uso do sabão à base de potassa, que acabava sendo o alcalino, que hoje a gente acaba tendo, né, toda a questão do sabão, que era extraída da resina de algumas plantas. Na sequência, a gente vai para o Egito. Então, no Egito, a gente acaba tendo onde a cosmetologia ela alcançou um grau de desenvolvimento extraordinário. Em alguns aspectos, ele acabou sendo até mesmo superior ao que a gente tem hoje em dia. Os egípcios, o bom deles, no final das contas, e isso não é só para estética, mas também para toda a parte de medicamentos, é que eles registraram tudo. E todos esses documentos hoje ainda encontram-se, né, dentro do museu, e de lá saiu muitas coisas que a gente usa hoje. Então, nos papiros existiam fórmulas para tornar agradável o odor da casa, de vestidos, cabelos, ou ainda para suavizar a pele, embelezar o rosto, que aí, buscando embelezar esse rosto, eles faziam uma mistura de pó de alabastro e mel. E esse povo, os egípcios, eles acabavam tendo uma preocupação estética em função da beleza que acabou virando um culto, e aí eles se arrumavam não somente para agradar os outros ou a si próprios, mas eles também buscavam agradar a Deus. E aqui também entra as artes da sedução. Lembrar que uma das mulheres, acho, de toda a história mais vaidosa que a gente teve foi a Cleópatra, né? A Cleópatra é um sinônimo de vaidade, se a gente for parar para pensar. Quando a gente pensa em Egito, a gente pensa em Cleópatra, uma mulher extremamente bonita, né? E que se cuidava muito. Então aqui eles faziam a maquiagem, eles se depilavam, eles cuidavam dos cabelos, do rosto, do corpo, tudo para eles era importante. E para tudo eles tinham uma formulação diferente. Alguns produtos utilizados pelos egípcios na preparação dos perfumes acabavam sendo importados, como, por exemplo, as resinas que vinham do sul ou algumas drogas que acabavam sendo vindas da Índia. E de substâncias usadas que tinham no Egito, eles faziam uso dos óleos de rícino, óleo de amêndoa, óleo de oliva, de sésamo, resina de diversas plantas, então faziam uso de jasmim, sândalo, canela, aloe, incenso, cedro, gordura de camelo, gordura de ovelha, pedra pomes, coral, alabastro, pérola, âmbar, leite de burra, levedura, mel, o cajal, o antimônio, pigmentos roxos, dióxido de ferro. Então eles tinham muitas substâncias que eles acabavam usando e algumas até que é estranhas para a gente hoje em dia. O banho ou a lavagem era uma prática que acabava sendo generalizada. Então, nas lavagens, eles faziam muito uso de misturas com óleos, carbonato de sódio, de soda, para ter a limpeza. E depois desse banho, eles faziam toda a nutrição desse corpo com alguns óleos perfumados. Além disso tudo, também tinha a prática da depilação ou da epilação, e eles chegaram a ser verdadeiros mestres, porque eles eliminavam todo tipo de pelo superficial, não ficava nada. E uma das receitas que se encontra referente à epilação é uma base de açúcar, limão e água para estar promovendo essa depilação. No rosto, eles faziam uso de pomadas branqueadoras e rejuvenescedoras, então aqui já tinha uma preocupação com o envelhecimento. E as máscaras, elas reuniam as mais diversas composições. Então a gente tinha, por exemplo, uma mistura de pérola, âmbar pulverizado com mel, ovos de gambu e placenta de gata. Então vejam, né? Placenta de gata, a gente nem ia imaginar, mas os egípcios eles aproveitavam tudo quanto era matéria para fazer um creme, tá? Além disso, o cabelo, ele tinha todo um cuidado especial, eles tinham a preocupação de estar pintando esse cabelo, e eles também faziam uso de perucas, que a gente vê muito nos filmes, né? Os egípcios com as suas perucas. Outra coisa também que é curiosidade de falar é que os egípcios usavam colírios para os olhos, para o mau hálito,
hálito, mastigavam bolinhas de mirra, tentando evitar esse mau hálito. Eles também eram amantes dos bons odores, então dessa forma a gente tem os perfumes acabando sendo fundamental no seu toalete. E aí a gente não pode deixar de realçar que o Egito ele guardou até a época cristã um notável predomínio na transformação de matéria-prima em produto cosmético, que até então a gente não tem muito dado registrado no final das contas. Mas com os egípcios a gente tem tudo isso nos papiros. E é com base nisso que a gente consegue dizer, né, que a gente até considera eles o berço da cosmetologia estética. Então, gente, era isso. E aguardo vocês no próximo vídeo.